iniciar a nossa nova revista, que é Dons Espirituais e Ministeriais. Essa é a revista desse trimestre que nós vamos dar essa lição. Hoje iniciaremos com a primeira aula, que é muito interessante, que é E deu dons aos homens. É os dons espirituais que Deus nos deu. Então, antes de mais nada, vamos orar. E você que está aí, após a oração, que não possui uma revista, de repente não tem essa revista na sua casa, você pode acompanhar a leitura clássica em classe em Romanos 12, de 3 a 8, e 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Então, oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero entregar nas tuas mãos essa lição e pedir mais uma vez que o Senhor me use como instrumento da tua obra e que tanto eu como aqueles que vão assistir a live e assistir nas redes sociais venham aprender a tua lição. Tome essa aula de hoje, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a nossa lição. Como eu falei, Romanos 12, a partir do verso 3, que diz: Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, e se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos lá, a introdução dessa lição vai dizer: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais, concedidas da parte do Espírito Santo, e que operam através dos crentes, para o seu bem. Comum neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja, para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios 4, 12 ao 13. O primeiro tópico vai falar os dons na Bíblia. 1.1. No Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos, concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profeta e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Na antiga aliança, o que acontecia? Deus escolhia aquele que ele iria usar. Na época de Sansão, ele era um juiz que Deus quis usá-lo, botando a sua força. O Espírito Santo tomava Sansão e usava a sua força física. Como que deve ser? Sansão não deveria ser nenhum
desculpa, uma pessoa com corpo magro. Ele deveria ser uma pessoa com corpo atlético. Então, o que Deus faz? Preferiu usar a sua força para lutar contra os filisteus. Nós conhecemos a história de Sansão. Sansão matou mais gente com a sua morte do que quando estava vivo. Por quê? Porque desobedeceu a ordem do Senhor. Mas isso não é o caso, mas é sim falar dos dons que Deus dava na antiga aliança. Então, para Sansão, Deus deu o dom da força para derrotar os inimigos de Israel. Para Débora, a juíza, quando eu vejo Débora, eu vejo que Deus deu uma grande sabedoria a ela. Junto com o general de guerra, que não quis ir sozinho, mas chamou para que ela fosse com ele, ela fez ali aquela estratégia, ajudou ele, foi, orou, foi junto com ele. Então, olha só, cada um lá atrás, no Antigo Testamento, Deus dava um dom a Samuel. O profeta Samuel, Deus deu um dom para ele também. Ele profetizava, ele orava, ele sacrificava, e com isso ele profetizava e aconselhava as nações. Ele tanto profetizava quanto ele exortava. Olha só, quando a gente vai vendo, a gente vai olhar, se a gente for pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver os dons de Deus distribuídos para cada um daqueles que ele quer usar. Não era distribuído para todo o povo, mas sim para aquele que Deus queria usar para falar, para exortar, como o profeta Natã, para exortar o rei Davi. Quando Davi mata o seu servo Urias, bota o seu servo Urias na frente de batalha e o profeta Natã vem e exorta o rei. Entendeu? Então é dessa forma. No Antigo Testamento, Deus tinha algumas pessoas, entre reis, profetas, entre sacerdotes, que ele vinha, colocava o seu dom e era usado ali naquele exato momento. Ponto 2. No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4,15, na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem, para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus, através de Cristo Jesus, e por isso pode receber os dons do Espírito. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vamos ver que depois que Jesus é crucificado e rasga-se o véu do templo, hoje todos nós, todo o povo tem acesso a esse dom. Então, quando Deus pega os seus servos e ele dá os dons para cada um do jeito que ele sabe que vai ser usado. Para uns ele vai dar o dom de profecia, para outros ele vai dar o dom de cura, para outros ele vai dar o dom da eloquência, que é de falar, de conversar, de pregar. O outro ele vai dar o dom para dar aula, de professor. Ele vai chamar para pastor, outro para doutores. Entende? É isso que Deus faz. Jesus está dando o dom através do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos esses dons através do Espírito Santo, que desde lá no passado, como agora aqui no presente, ele atua e vai continuar atuando. Então ele vai nos dar os dons. Então cada um vai ter seu dom. Ah, pastor, mas eu tenho o dom de dar aula, mas eu gostaria de pregar. Tá, aí se você acha que não recebeu o dom de pregar, mas se prepara, porque Deus pode te usar também. Mesmo você não tendo recebido aquele dom do Senhor, mas você tem aquela vontade, eu creio que se você se esforçar, você não vai deixar de dar aula, porque esse é o papel que Deus te deu para fazer, mas também vai pregar. Mas vai pregar com excelência. Então nós temos que ver qual é o dom que Deus tem nos dado
para a gente fazer aqui a obra do Senhor com excelência. Não que você seja um professor, que você não possa ser um pastor. Hoje eu sou um pastor e hoje eu dou aula na escola bíblica dominical também. Então, esse é o dom que Deus me deu. De vez em quando eu prego em alguns lugares também. Mas eu vou me preparando, porque certa vez eu falei para Deus, Senhor, eu gostaria de pregar. Deus falou, então se prepare. Porque a gente só consegue fazer aquilo quando está preparado. Para você receber os dons de Deus, você tem que estar preparado. Existem pessoas que falam que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Opa, mas calma aí, tem o meu termo aí. Para você ser capacitado por Deus, o que tem que acontecer? Você tem que estar preparado. Preparado, sim. Porque Deus não vai pegar qualquer um e capacitar, não. Deus não vai pegar, desculpa a expressão, a palavra, o vagabundo, que vive o dia inteiro deitado, não lê a Bíblia, não procura, não ora, não jejua, não faz nada, e vai capacitar ele, não. Não é dessa forma, não. Deus vai capacitar aquele que o busca, aquele que lê a palavra, aquele que lê o estudo que ele vai ter para tirar as dúvidas, quando chegar lá com o professor e falar, professor, olha só, eu não entendi isso, o senhor pode me explicar? Pastor, eu não entendi isso, o senhor pode me explicar? Posso. Então é dessa forma, e da mesma forma o professor. É estudar para quando alguém perguntar, ele poder responder. E se ele não tiver a resposta para aquele exato momento, fala, ó, agora eu não tenho a resposta, mas depois eu vou trazer para você. Então é isso, agora os dons espirituais não está somente para o pastor, não está somente para o professor, está para todos. Para todos. Todos aqueles que se preparam para que Deus possa capacitar. Ponto 3. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons, conforme se encontra na Epístola Paulina aos Romanos, 1 Coríntios, Efésios e, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-lo e usá-lo para encorajar, confrontar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Lembre-se, o que Paulo está dizendo aqui? O dom não é nosso, o dom é de Deus. O dom não é para a gente usar e se sentir que é o maioral, que sabe de tudo, que é o bambambam. Ele aqui, ele está dividindo os dons em 3 partes. Isso nós vamos vendo para a aula de amanhã. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que saber receber os dons de Deus e saber que os dons de Deus não é para usar em nosso próprio deleite, mas sim para aqueles que necessitam. Se você recebeu o dom de exortar, exorte. Mas saiba que a exortação não é com maldade, não é com raiva, não é nada disso. É com amor. Quando você exorta com amor, se a pessoa também aceitar a ser exortado, ela vai aprender. Você vai ensinar e ela aprende. Mas se ela também não quiser, faz como Jesus falou, ó, sacuda a poeira, ó, tira e vai embora. Porque não é forçando ninguém. Infelizmente, muitas das vezes a gente quer forçar a pessoa ir lá aceitar Jesus, e não é dessa forma. Faz o convite. Quando tiver o apelo na igreja, faz o convite. Se a pessoa quiser ir, bem. Se não quiser, não insista. Não pega pela mão, não faça nada disso, não. Então, olhe bem. Deus vai te dar o seu dom. Procure, busque, mas Ele vai te dar se você buscar. Porque se você não busca os dons de Deus, Ele não vai te dar. É como eu falei, Ele não vai dar os dons dele, não vai capacitar aquele que não procura. Aquele que não se esforça, aquele que não está sempre estudando para receber o que é melhor de Deus. Amém? Então, ó, se dedique, que Deus vai te dar, vai te capacitar na obra dele, naquilo onde ele quer usar. Amém?
Espero que até aqui vocês estejam entendendo. Amanhã voltarei com a segunda parte dessa lição e espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Cada um de vocês venham estar na presença do Senhor, que o Senhor venha estar falando e trazendo para vocês um ótimo dia nessa manhã.